Torne-se um Metabolismo TV, sua fonte de informações corretas sobre metabolismo e saúde. A morte, 2 pinturas a óleo. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. E quero falar com você sobre como as pinturas a óleo morrem e deixam de existir. Amigáveis ao nosso organismo, deixam de ser substâncias que são desejáveis para o nosso organismo. Ir um momento no quadro preto para explicar. Isto vai ser rápido, veja bem. Nós falamos dos alimentos processados. Muitas vezes os alimentos processados são alimentos que foi para uma fábrica, que sobreaqueceu, que passaram por processos violentos e estes alimentos sofrem danos. O corpo humano, para ser saudável, precisa das suas células seja saudável. Como tem um corpo saudável? Bem, tem que ter células saudáveis. Se tiver todas as células saudáveis, terá um corpo saudável. Se tiver 70% das suas células saudáveis e 30% das suas células doentes, bem, você tem um corpo doente, pronto. Simples assim. Então, quando se olha para a saúde, tem que se olhar para isso ao nível do que está acontecendo dentro da célula, que é a maior unidade, pouca vida que o corpo tem. O corpo está vivo, mas está vivo porque é composto de milhões e milhões de células, mas cada uma das células está viva, respira, tem um metabolismo interno. Isto aqui, quando tem as suas mitocôndrias a funcionar, produz substância chamada ATP, que é energia. E essa energia é que nos dá a vida. Você tem um corpo que tem muita energia e não te cansa. Tens muito ATP. Se você tem um corpo cansado, meio deprimido e tende o arrastar, e isso dá-lhe trabalhar para subir uma escada, porque tem pouco ATP, está com pouca saúde. Então saúde pode ser medido em termos de quanta energia produz o corpo. Muitas condições desfavoráveis, saúde, estão relacionadas com a perda de energia. O que é a artrite? É uma condição em que a pessoa está a perder a sua mobilidade, perdendo a sua energia. O que é o cancro? É uma condição em que a pessoa está a ter alterações celulares. Assim, todas as condições que observa a saúde, tudo tem a ver com perda de energia. É por isso que quando se trabalha com o metabolismo e melhora porque entende tudo o que acontece no interior das células, da água, da oxigênio, da comida, correto, coma de acordo com o seu tipo de sistema nervoso. Aumenta automaticamente a produção de ATP. Quando a produção de ATP aumenta, aumenta a energia. Quando a energia aumenta e está 100% saudável. Você pode ter uma carroçaria usada, mas em boas condições. Assim, se for usado e tiver muitos anos, mas está em boas condições, vai ver bem e sentir-se-á bem e não ficará doente. Se ele é jovem, porque tem poucos anos, mas o corpo é abusado e carece de energia, vai sentir-se muito mal e vai ficar com uma aparência muito má. Mal e vai sentir-se muito mal também. Então, que o tópico aqui é, como é que os olhos, eles morrem? Olhar. Um dos alimentos principais que o organismo tem, os principais são os óleos e gorduras, que são os chamados lípidos. Os lípidos são vitais para poder construir a célula. De que é feito um? Célula. Ora, uma célula é construída de várias coisas. A parede celular tem gordura, um tipo de óleo. Se não houver essa gordura, esses óleos, o organismo não consegue construir células. A parede desta célula possui hidratos de carbono, possui um tipo de açúcar que auxilia na construção, que a parede desta célula possui proteínas, ou seja, o corpo apanha a gordura, hidratos de carbono, alguns tipos de açúcares, proteínas, e a outra coisa que ele usa é o colesterol. Sem colesterol, as células não podem ser construídas. O colesterol é como o cimento, é como quando vai construir uma casa, precisa de cimento. O colesterol é o que mantém tudo unido. Então, para que possa construir uma célula saudável, precisa de gordura, óleo, hidrato de carbono, proteínas, colesterol e necessidades minerais. Agora que já tem isso e tem o suficiente, quantidade de água, quase todo o conteúdo é de água. Tem agora os elementos para construir uma célula saudável. Quando tudo que está no local, essa célula irá produzir uma boa quantidade de ATP e terá energia. E agora, o que dizer dos óleos? Os óleos que utilizamos no mundo ocidental, se olharmos para um átomo, o átomo tem órbitas à sua volta, que são órbitas onde vão os eletrões. Esses eletrões têm carga negativa e no centro está o próton e neutrão.
e que em princípio tem uma carga positiva. Então todos os átomos têm uma composição. O centro é positivo e as órbitas dos eletrões são negativas. O que está aqui a acontecer? Os óleos têm um problema e os óleos apodrecem, oxidam. Por que razão enferrujam? Eles enferrujam porque o oxigênio no ambiente interage com estes eletrões e isso apodrece-os. Os fabricantes, para que não apodreçam, não querem deixar apodrecer. Porque se apodrecer, petróleo perde o investimento. Querem que este óleo dura quase para sempre na despensa, nos armários dos supermercados. Por isso tinham uma solução brilhante. Ateiam fogo, criam um fogo e com esse fogo aquecem esse óleo de tal forma como ele se quebra e esses eletrões voam e vão embora. Quando o óleo acaba, morre. Agora é óleo morto. Aquele óleo que se fazer compras no supermercado está morto. É tão morto que se abrir e deixar não se danifica ao ar livre, não apodrece, não fede tanto. Por quê? Porque ele está morto, porque o que está morto não pode voltar a morrer. É por isso que é importante quando vai comprar o óleo que evita estes óleos. O que são esses óleos? Ora, o óleo de milho, óleo de canola, óleo de girassol, óleo de cártamo, óleo de soja. E o que nos resta? Bem, deixamos o azeite, que de fato, o vegetal também. Todos estes óleos não são recomendados. Por quê? Porque o fabricante ele não quer perder o dinheiro que investiu neles. O que faz para que dure? Porque os neutraliza. Como o neutraliza? Com fogo. Quando se ateia fogo, este destrói o campo magnético. Lá dentro os eletrões voam e isso já não tem vida, porque já não interage com oxigênio. Isso significa que quando o corpo utilize aquela gordura morta que ingeriu, porque ingeriu milho, colza, girassol, cártamo, soja vegetal e tentou incorporá-lo em a sua parede celular. Tem agora uma célula que não funciona porque é construído com gorduras neutralizadas. Então quer saúde, evitar óleos neutralizados, consumir azeite. Para fritar utilize óleo. O coco é um óleo saturado que pode suportar o calor, certo? Estes são os dois únicos que está a funcionar agora, está a me acompanhar? Tudo o resto é neutralizado. Você quer viver saudavelmente? Bem, não coma óleo neutralizado. E digo-te isto porque a verdade sempre triunfa.